Código de Ética Médica não era revisto há mais de 2 décadas. Nesse prazo, a medicina passou por várias mudanças. A forma com que a classe médica lida com o paciente e o próprio paciente, que encara de outra forma como passar por uma consulta médica. E agora, com o novo Código de Ética, ele dá mais poderes aos pacientes? Qual deve ser a atuação do médico daqui para frente? Para falar um pouco mais sobre o Código de Ética de Medicina, estamos recebendo o médico reumatologista José Marques Filho. Queria agradecer sua presença aqui. Obrigado. Bom, o senhor participou da elaboração desse novo código? Participei. O que ocorreu foi o seguinte: nos últimos 2 anos, começou em 2008 e terminando agora, foram feitas várias consultas a vários segmentos da sociedade, aos médicos, às associações médicas, até que no final de 2009, em setembro, houve um congresso em São Paulo, que foi o 4º Congresso de Ética Médica, onde foi finalizado o estudo do novo código e aprovado. Eu participei, assim, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, poderia ter participado como conselheiro, mas na verdade eu participei como representante da minha especialidade, a reumatologia, sendo delegado e podendo votar. Tinha médicos de todo o país. Eu acho que eu não lembro quantos, mas tinha médico de todos os países, de todas as especialidades representadas, e não só médicos. Nós tínhamos juristas, filósofos, padres. Houve uma contribuição muito grande da população e dos segmentos organizados, mesmo sem serem da área da saúde. Quanto tempo de conversa demorou? Olha, foram 3 dias. Nós revisamos e votamos artigo a artigo, começando às 8 horas da manhã, terminando às 8 horas da noite, parando para o almoço no mesmo local. Foi um trabalho exaustivo. Bom, esse código ele tem muitos artigos? Ele tem, na verdade, não mudou muito em relação ao código anterior. Esse código, o que se mudou foi o seguinte: antigamente, os direitos médicos e os princípios fundamentais que regem a prática médica, eles poderiam ser tipificados e o médico poderia ser condenado, por exemplo, num princípio fundamental. Se mudou essa sistemática e hoje tem 121 artigos específicos, que a gente chama artigos deontológicos, que devem ser obedecidos, e se não forem, o médico está sujeito a sanções. Então tem 121 artigos. Essas sanções, o médico é julgado aonde? Olha, é bom a gente fazer um histórico que aí a gente entende melhor. Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek, que era médico, ele sancionou uma lei criando os Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina. Então, no Brasil, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, desde 1957, são os únicos órgãos que podem julgar, do ponto de vista técnico e ético, os médicos. Isso, então, esses julgamentos são feitos nos Conselhos Regionais de Medicina. E esse código é a base do julgamento? Esse código é feito pelo Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais o aplicam no julgamento dos médicos. Por que se julgou necessário agora uma mudança no código? Então, porque a própria criação da lei diz que o primeiro código já foi implantado na época e que esse código seria revisto, isso está na lei, quando houvesse necessidade. Isso é uma lógica, por exemplo, a moral, a ética, ela muda conforme os tempos, os costumes, e as regras, elas são mudadas, as normas são mudadas. Então, esse aperfeiçoamento da norma, ele é feito em cima de discussões, de avanços tecnológicos. Então, por exemplo, nesses 2 últimos 22 anos, ocorreram avanços de discussão, de reflexão filosófica, bioética e avanços tecnológicos que exigiam uma reformulação do código. Dá um exemplo para a gente, assim, do que mudou, assim, do que foi discutido lá, assim, com mais ênfase. Olha, em relação aos direitos do paciente, por exemplo, no juramento de Hipócrates, há 2.500 anos atrás, que já era um código, e é um juramento que todo médico ainda faz, ele traz alguns elementos que já são normas éticas. Então, por exemplo, Hipócrates fala no juramento em sigilo, que é uma ferramenta fundamental na relação médico-paciente, porque a única maneira do paciente contar ao médico tudo o que precisa e o médico fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, é que ele tenha garantia que o médico faça sigilo daquelas informações. Então, o sigilo não é novo, está no novo código? Tá, mas tem 2.500 anos. O Hipócrates falava em beneficência, você deve fazer pelo seu paciente tudo o que for bom para ele. E não maleficência, você não pode fazer mal para o seu paciente. A maleficência não pode superar a beneficência, por exemplo, então você tem que fazer essa relação. Hipócrates, aí que chama, é muito interessante, ele não fala em autonomia do paciente, que é um princípio, é um referencial bioético hoje discutido nos últimos 70 anos, e que
Hipócrates não tinha isso. Então, naquela época, a gente chamava que era uma conduta do médico paternalista. Então, existia uma assimetria na relação médico-paciente, onde, seguindo Hipócrates, você fazia beneficência, você fazia não maleficência, você fazia, mantinha o sigilo, mas o doente não tinha voz ativa. Não se perguntava para o doente se ele concordava com aquilo. E isso vem desde Hipócrates, aí vem a Idade Média, vem até recentemente, meados do século passado, ali mais ou menos na década de 40, quando se começou a discutir a autonomia do ser humano. Isso começou no Código Nuremberg, na Segunda Guerra Mundial, quando pessoas foram colocadas em experimentos criminosos, sem que fosse perguntado a essas pessoas se elas gostariam de participar desses experimentos. Então, o Código do Nuremberg adotou um artigo que diz que ninguém pode participar de um experimento científico, a não ser que ele concorde que ele assine. Sim. Isso foi chamado de autonomia. Nossa, só em 1947. 47. Então, veja bem, isso é muito recente, foi ontem. E, então, se começou a discutir autonomia a partir desse momento, de um indivíduo participar ou não do experimento científico. E isso, levado à prática médica, levou mais tempo ainda. Isso é muito recente. Quando os pacientes começaram a exigir os seus direitos e dizer o seguinte: doutor, quem decide não é o senhor sabe e sugere, quem decide sou eu. Então, essa relação médico-paciente, que era muito assimétrica, hoje ela tem ficado cada vez mais simétrica. E esse código novo, ele foi feito no sentido de aperfeiçoar esses direitos do paciente, e, na verdade, reconhecer esses direitos dos pacientes, no sentido de que ele é dono do corpo dele e ele que decide. E eu gosto sempre de lembrar, quando alguns colegas falam médicos-pacientes, nós médicos somos pacientes. Também, e quando a gente fala de direito de paciente, nós estamos falando de direito de todos nós. Ser humano, né? Isso. E filosoficamente, hoje se defende de que quem deve decidir sobre a sua vida é o próprio paciente. E é possível manter uma relação boa entre o médico e o paciente com essa autonomia do paciente? O médico está preparado para isso? Sim, não. Veja bem, se você me perguntar se isso é uma prática corrente ainda hoje, infelizmente eu vou te dizer que não. Eu estou fazendo doutorado hoje em bioética, eu já fiz mestrado, e a minha área de estudo, a minha tese, ela vai ser a relação médico-paciente na história, desde Hipócrates, quando não tinha autonomia, até hoje, quando você tem essa alta tecnologia. Então, eu estou fazendo um estudo dessa relação, que é a área que eu mais gosto de estudar dentro da bioética. Então, a prática hoje ainda, infelizmente, isso não é colocado em todos os sentidos, e todos os médicos fazem essa prática. Isso é um ideal que a gente deve alcançar, provavelmente, nos próximos décadas. Hoje ainda, infelizmente, muitos médicos agem com paternalismo. Infelizmente, uma grande parte dos pacientes ainda não se conscientizou dos seus direitos e que é ele o responsável pelo seu corpo. E isso dá para entender num país ainda em desenvolvimento. Isso já está muito mais adiantado em países desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos. A relação do médico, que ele já está vitimizado com a própria doença, e chegar ao médico que, para ele, é como um Deus mesmo, né? Ele vai ali para resolver o problema dele, né? Já é uma relação um tanto desigual, né? Sim. Aí que está a simetria. É uma relação, a princípio, assimétrica. E, veja bem, não é o paciente que tem que fazer essa relação ficar simétrica, é o médico. Quer dizer, é o médico que tem que descer até o paciente. Não sei se é descer até o paciente, mas é sentar na mesma altura. Antigamente, o médico, quando ele ficava sentado na sua mesa com uma luz em cima e a cadeira dele era mais alta, esse tipo de prática não é mais aceito. O que se aceita hoje é uma discussão por igual. Então, é o médico que tem que falar na linguagem daquela senhora do pronto-socorro, que ela não é estudada, e ele tem que explicar, não em termos médicos, mas em termos dela entender. Então, esse exercício do médico se relacionar, no sentido de comunicar, de entender, de informar, isso é fundamental. Mas muito mais que isso, é voltar a fazer uma relação de confiança que sempre houve, e que essa relação ela é fundamental para que aquele paciente seja atendido na sua doença, nos seus anseios. O senhor falou sobre malefícios que o médico poderia fazer. Sim. O que significa isso? Significa o seguinte, esse risco-benefício, ele é fundamental para que você faça alguns procedimentos. Vou te dar um exemplo. Você tem um paciente que tem uma determinada doença. Essa doença pode ser tratada cirurgicamente ou ela pode ser tratada clinicamente. Como é que o médico decide? Ele decide
usando uma norma do Código de Ética Médica dizendo o seguinte: o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano. Então, veja bem, tem médico que pode optar por operar pela cirurgia porque ele vai receber um honorário maior, isso interessa a ele. Felizmente, isso é absoluta exceção. O que deve pesar o médico nesse momento? Ele tem que expor para o doente quais são os riscos e os benefícios da cirurgia, quais são os riscos e os benefícios do tratamento. E aí, se antigamente essa decisão era médica, hoje ela é compartilhada. A gente chama isso de decisão compartilhada. Então o médico vai expor, obviamente, com o seu conhecimento, os riscos e os benefícios, sempre pensando no paciente. E o paciente vai optar: doutor, o que o senhor está me dizendo, eu não tenho problema nenhum de correr esse risco cirúrgico, tal, se o senhor acha que pode ser melhor para mim. Tranquilo, decidimos operar. E o médico deve colocar no seu prontuário que discutiu com o paciente, eventualmente discutiu com mais gente da família e escreve no prontuário a decisão dos dois. A gente chama isso de decisão compartilhada. Ok. A questão de exames também, né? Há exames que são muito difíceis de fazer e o paciente tem esse direito de se recusar a fazer algum tipo de exame, alguma coisa? Então, claro que tem. Esse é um avanço muito grande no mundo todo, mas eu vou citar aqui em São Paulo. Existe a lei que acabou sendo conhecida como Lei Covas, onde o governador ele sancionou uma lei que tem vários direitos dos pacientes. Um deles é você recusar tratamento doloroso, por exemplo. Ou se eu precisa fazer, precisa ver se eu quero fazer. Dá direito do paciente escolher onde vai morrer, se vai morrer no hospital, se vai morrer em casa. E o que é muito interessante dessa lei é que ela vem numa discussão muito grande de bioética das últimas décadas. E o que é muito interessante dessa lei é que o governador Covas a utilizou quando ele tinha um câncer em fase terminal no hospital e falou para o seu médico: eu não quero mais ser operado e nem fazer quimioterapia, eu quero morrer em casa. E ele foi morrer em casa ao lado dos seus familiares. Então é assim que a gente entende, quer dizer, o paciente tem que ter essa autonomia. Agora, sempre absolutamente esclarecido. Se você fizer uma opção que você não tiver esclarecido, fica muito complicado e a chance de você fazer algumas coisas inadequadas, e aí é responsabilidade do médico. E esse esclarecimento pode vir assim de uma outra opinião, quer dizer, Claro. O paciente tem essa liberdade. Sempre teve, sempre teve. Isso sempre foi respeitado e é óbvio que sim. Por exemplo, se algum médico, quando o paciente vai ouvir uma outra opinião, ele se importar com isso, ele não está sendo profissional. E ele não pode ser chamado de médico. Por quê? O meu interesse é o bem-estar do paciente. E ninguém é dono da verdade. Eu posso estar errando no diagnóstico. E se eu tiver um outro colega avaliando e dizendo realmente é isso mesmo, ou não é isso mesmo, e aí que deve fazer o médico? Brigar e ficar chateado? Não. Os dois conversarem e tentarem chegar, e é assim que a gente faz, discutir o caso, no melhor para o paciente. Então, isso é um exercício de humildade. Mas tem que se fazer isso no dia a dia, não há a menor dúvida. Aqui, eu sempre falo, só existe medicina e médico porque existe paciente. Não existiria medicina nem médico sem medicina. Então, o importante nessa relação, do ponto de vista terapêutico, é o paciente e não o médico. Quer dizer, a ética aí é a conquista ou a sobrevivência da pessoa. É né? fundamental. E aí a gente pode partir para algumas discussões que hoje estão contempladas no Código, por exemplo, que a gente chama de conflitos de interesse. Por exemplo, a indústria farmacêutica, para determinado médico, ela oferece 3 viagens para o exterior, para os seus congressos, na Europa, com tudo pago, desde que ele receite determinados produtos daquela indústria. Isso acontece. Essa relação, isso acontece há muito tempo, de uma maneira subliminar, sem se discutir. Felizmente isso não é comum, é exceção, mas o Código aborda isso. Não há o menor cabimento do doutor prescrever determinado medicamento tendo ganhos. E a gente chama isso de conflito de interesse. Por quê? Isso vai interferir na sua decisão quando ele está vendo o risco-benefício. Quando começa a ter o interesse próprio, isso se chama conflito de interesse, é inadmissível na relação médico-paciente. E como que o paciente pode saber disso e até se precaver contra isso? Eu quero que o senhor me responda, a gente vai ter que dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Há
quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. Fundada em 1980, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a DEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. O assunto do programa de hoje é o novo Código de Ética da Medicina e o nosso convidado, o médico reumatologista José Marques Filho. A gente terminou o bloco anterior perguntando se o paciente tem ferramentas, né, até para se precaver e se prevenir dessa conduta errada de um médico, lógico, de oferecer determinado remédio ou de fazer determinado plano de tratamento. Sim. Por causa de ganhos. Sim, tem. Veja bem, a relação médico-paciente, a gente defende que é uma relação de absoluta confiança. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. Se você não tiver confiança naquele profissional que está te tratando, não trate com ele. Não pode haver desconfiança. Eu acho que é uma relação tipo marido e mulher. E a rede pública não fica aí? Da mesma maneira, não tem diferença da rede pública da privada. Você tem que tratar com um profissional que você tem uma relação de confiança. Se você não tiver relação de confiança com um determinado médico, não trate com ele. Eu acho isso fundamental, porque o que acontece? Essa discussão que eu estou fazendo aqui, que a gente faz e que a gente publica artigos, antigamente se tinha uma certa dificuldade de discutir isso, parecia que eram assuntos proibidos, até se falava ética médica não fala mal do outro médico, que é uma coisa absurda. Na verdade, ética é isso, é você discutir os assuntos que são de interesse para todos, para os médicos, para os pacientes, e para que as pessoas possam ficar esclarecidas sobre os seus direitos. Então, a relação é absoluta confiança. Então, se você não tiver confiança, troque de médico. E essa confiança, ela tem que ser buscada num relacionamento. Por exemplo, hoje se fala muito em termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? O paciente, para participar de uma pesquisa médica hoje, isso é obrigatório. Voltando lá a Nuremberg, desde Nuremberg, o paciente tem que assinar um termo que a gente chama de termo de consentimento livre e esclarecido, para ele participar da consulta, da pesquisa, orientado e sabendo que pesquisa vai ser feita de um determinado medicamento. Muitos, nas últimas décadas, de se implantar esse termo para o dia a dia médico. Então, por exemplo, alguém que vai fazer uma pequena cirurgia, ele assinaria um papel que chama termo de consentimento livre e esclarecido, onde ele assinaria dizendo que ele está absolutamente esclarecido sobre aquele assunto e que ele concorda em fazer a cirurgia. A gente tem defendido uma posição de que esse tipo de papel, ele é enganoso, que ele dá uma segurança para o médico de que o paciente está esclarecido e está assinando e acabou, e às vezes ele não esclarece como deve esclarecer, e dá uma segurança para o paciente de que ele está assinando um papel e de que não vai acontecer nada com ele. Uma falsa segurança para os dois. Quando a gente defende de que essa relação tem que ser a mais profunda possível, a mais informal possível, e o esclarecimento tem que ser feito quantas vezes precisar. E se você precisar assinar um papel para isso, eu tenho a impressão que essa relação talvez não seja assim de tanta confiança, seria um contrato que a gente partiria para uma burocratização que, a meu ver, essa relação não é adequada. Então, é nessa linha, e o doente percebe quando o médico tem interesses outros que não só nele. E, na verdade, na relação médico-paciente, o médico não pode sofrer outros tipos de influência que a não ser fazer o melhor para aquele seu paciente. Tem pessoas que vão ao médico e têm vergonha de perguntar as coisas, né? Isso é uma prática totalmente errada, né? Sem dúvida nenhuma, mas isso é uma questão de educação, de falar, e aí entra aquilo que eu já havia falado. É papel do médico como profissional, e a gente é treinado para isso, fazer com que o paciente perca aquela inibição e a gente estimule que ele pergunte, que ele não saia com dúvida. E você tem que fazer isso, esse é papel do profissional. Quando eu falo médico aqui, na verdade, eu sou médico, mas isso é para psicóloga, isso é para nutricionista, para enfermeira. O profissional, ele é treinado a fazer com que o paciente faça pergunta, tire dúvida e mantenha um bom relacionamento. Isso é fundamental para boa terapêutica. A gente vê hoje a internet tem
tudo, né, que você procura. Sim, e as pessoas estão se informando com relação a isso. Você acha positivo ou não? Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que quanto mais informações e discussões existirem, melhor. O lado negativo é que muitas dessas informações elas são absolutamente inadequadas, erradas e sem nenhum crivo científico. Se você tiver um diagnóstico e for procurar no Google tudo sobre aquele seu diagnóstico, você vai ter alguma informação, mas você vai ter muita desinformação. Porque ali é colocado sem nenhum crivo científico uma série de dados, e isso tem o lado positivo e o lado negativo, e a gente sempre tem que procurar aproveitar o lado positivo. Então vai naquela linha, quer dizer, tem dúvida, tem que perguntar ao médico que é o profissional. Até pesquisar, mas levar para o médico. Se você tiver uma pesquisa, você pode até tirar dúvidas daquilo que você pesquisou. Mas na verdade, se você tiver confiança no médico, ele vai explicar para você ali o que está certo, o que está errado, o que é propaganda. Por exemplo, quando na televisão passa que determinada vitamina resolve tudo, todos nós sabemos que não é verdade. Mas o médico pode explicar para o doente, olha, aquela propaganda é comercial. Quem faz a propaganda é o dono do laboratório que quer vender o remédio. Entendeu? Então essa relação é muito importante. E essas propagandas de remédio, assim, dentro de programas assim, de entretenimento, bagunça um pouco a cabeça da pessoa, porque ela começa a acreditar até naquela pessoa que ela admira, né? Aquele estereótipo de uma pessoa que ela gosta, vendendo um produto que é milagroso. Mas né? veja como é difícil. A Anvisa, há 1 ano e meio atrás, soltou uma norma que nenhuma pessoa famosa poderia fazer propaganda de nenhum medicamento. Mas isso acontece todo dia na televisão. Porque induziria. Isso caiu na justiça. Os empresários de laboratório entraram na justiça e essa norma da Anvisa caiu, porque foi considerada inconstitucional. A Anvisa não tem competência para que bloqueie uma propaganda. Se você me perguntar se tem, é óbvio que tem. Com certeza. Mas caiu na justiça. Porque a saúde é o primordial de tudo isso. Então, né? por que continua tendo? Por interesses econômicos, exatamente. Então, essa é a diferença. Quando você tem um profissional que você pode perguntar a ele, doutor, isso é bom ou não é bom? E você tem uma pessoa que você confia, que estuda, que está atualizada, que é um excelente profissional, é muito diferente você ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de informação. Mas tem muita pessoa também que prefere acreditar na vizinha, né? E do que acreditar no médico. É a velha autonomia. Veja bem, então, a pessoa tem todo esse direito. Ir na farmácia e se automedicar também. Exatamente. Então, do ponto de vista de autonomia, ela tem essa autonomia, tanto que as pessoas fazem e se prejudicam. Mas aí entra a parte do direito sanitário, da lei sanitária. Por exemplo, eu estive recentemente no congresso no Chile, tive um probleminha de saúde e fui comprar um remédio na farmácia. Não me venderam, porque só precisa de trazer a receita. Eu sou médico, não aqui no Chile. Sou médico no Brasil. Então, veja bem, existe uma legislação... A gente acredita que isso é até mentira. Eu tive lá faz 20 dias. Então, existe uma legislação, por exemplo, para a venda de determinados medicamentos em balcão, que, na verdade, elas não são obedecidas. Então, a gente tem essa dificuldade toda no Brasil. Isso precisa ser discutido. O paciente também tem direito, por exemplo, às vezes o médico ele pode optar por um tratamento assim que está no começo, que não. Não. Veja bem, existem normas muito rígidas no Brasil. Hoje só se faz procedimento cirúrgico ou tratamentos, que está no novo código, voltando ao código, reconhecidamente, cientificamente reconhecidos. Então, hoje, por exemplo, eu não posso, como se fazia muitos anos atrás, um cirurgião muito experiente que, em determinado momento, ele resolveria trocar aquela técnica cirúrgica por uma variação que colocava o nome dele. Isso não pode. Existe uma lei no Brasil que é a 196 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa médica, ou pesquisas com seres humanos, e que todo procedimento que não é cientificamente reconhecido, ele tem que ser testado com protocolos na universidade, com todos aqueles protocolos aprovados, com pacientes assinando o termo de consentimento, participando de uma nova técnica. O paciente não é cobaia. Então. Exatamente. Nós não podemos fazer nenhum tipo de experimento com nenhum paciente. Se formos fazer, tem que fazer na universidade com protocolos. Então, só se faz tratamento consagrado cientificamente, ou cirurgias consagradas cientificamente. O que é ortotanásia?
Ortotanásia. Ortotanásia. Eu não gosto de fazer esse tipo de definição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. No novo código, diz o seguinte, que o médico não deve fazer, eu não lembro exatamente do texto, mas que a gente chama de tratamentos obstinados. O que é tratamento obstinado? Eu tenho um paciente que está com câncer, com metástase generalizada, e que ele não tem mais prognóstico. Ele vai viver alguns dias ou alguns meses. E antigamente, os médicos interpretavam o código de ética como dizendo o seguinte, o médico tem a obrigação de fazer tudo pelo aquele paciente para salvar a vida dele. E, de repente, esse paciente, com 1 ou 2 dias para morrer, era levado para a UTI, e esse paciente era entubado, tubo, sangue, e ele morria sozinho lá na UTI depois de 2 ou 3 dias. E a gente chama isso do quê? De tratamento obstinado, porque a gente já sabe que aquele paciente não tem prognóstico. Então, Isso é com certeza? O médico sabe se não tem mais gente? Sabe. Existem alguns casos que pode ter algum tipo de dúvida, mas a própria discussão que a gente vem fazendo, esse tipo de decisão não pode ser só do médico, tem que ser do médico com a família. E veja bem, e qual é a intenção? A intenção é você dar o máximo de conforto para aquele paciente que está sofrendo em final de vida, que chegou a vez dele morrer. O pessoal às vezes chama isso de ortotanásia, eu não gosto. É melhor a gente definir isso, porque o que aconteceu? Qual a diferença? Eutanásia e... Então, logo depois do código, saiu em tudo quanto é jornal que o CRM estava liberando a ortotanásia, que seria esse procedimento. Você deixar de investir terapeuticamente em quem não tem mais prognóstico. A eutanásia seria uma pessoa que tem prognóstico pedir para morrer, e você faria isso ativamente. Para não aguentar mais aquilo. Isso é proibido por lei no Brasil, e o código também proíbe, sempre foi proibido. Essa daqui é quando o médico, quando uma junta médica, quando o médico com a família. E aí a gente traz um conceito que é muito importante, que foi trazido para esse código, e talvez não tenha nenhum código do mundo ainda, que a gente chama de tratamento paliativo. Então, veja bem, antigamente, quando o médico falava para um paciente desse, não há mais o que fazer, porque o câncer tomou teu corpo e não há mais o que fazer, o cuidado paliativo fala o seguinte, é agora que tem que começar a fazer muita coisa. Como assim? Esse paciente é católico, ele vai ter uma assistência espiritual. Se ele não for católico, ele vai ter uma assistência espiritual da religião dele. Esse paciente não pode ter dor, ele tem que ficar sem dor, ele tem que ser tratado intensivamente por uma equipe, pela enfermeira, pelo médico. Esse paciente tem que ter apoio psicológico. Esse paciente, ele tem que ter um médico do lado dele. Tem que estar a família próxima. A família próxima, discutindo se ele quer morrer no hospital, se ele quer morrer em casa, discutindo quais os problemas que ele está tendo para eu poder resolver. Isso se chama cuidado paliativo. Não é não fazer mais nada, é fazer muito. E o que se acontecia antigamente? Talvez fosse mais fácil para o médico de antigamente, que não tinha essa discussão, pegar esse paciente, colocar na UTI e ele ficar lá sob túbulos, sedados, até chegar para a família 2 ou 3 dias depois e falar assim, fizemos o que podíamos, mas ele acabou morrendo na UTI. Que é uma morte indigna. Sim. Alguém fria, que poderia morrer em casa segurando a mão da esposa com os filhos, tendo uma morte digna. E se tem uma certeza que existe, é que todos nós vamos morrer. Que termo que a gente poderia usar aqui, então? Então, se usa esse termo ortotanásia. Eu não gosto de fazer esse tipo de definição. Acho que a gente tem que definir bem as coisas. E a gente tem que ver caso a caso. Então, nessa decisão, não é do médico, é da família, dos amigos. Mas aí você assina um termo, a família... Porque, e depois? Não pode ter um médico que... Veja bem... subtraiu a vida do meu... Veja bem... Pode dar até um processo, eu sempre falo que viver é perigoso. Se a gente não se arriscar, se a gente ficar seguro, paradinho em casa, não fizer nada, a gente não vai ter risco nenhum. Traz risco para o médico? Às vezes pode trazer. Mas é uma questão, quando eu falo que você tem uma relação com a família, uma relação com o paciente, uma relação de confiança, isso flui naturalmente. Você não toma uma decisão num momento para o outro. Hoje, por exemplo, é comum na Europa, e aqui no Brasil já está começando a ter, o paciente numa doença grave, terminal, ele deixar por escrito para o médico o que ele quer que faça com ele. E quando você faz pesquisas, existem vários trabalhos publicados, o senhor quer ir para a UTI ou o senhor quer ir para casa morrer com a sua família? 80% dos pacientes falaram que eu quero ir para casa e ficar com a minha família. Se eu não tiver mais jeito, eu não quero ficar na UTI sozinho. Então, veja bem, essa relação se constrói ao longo do tratamento. Não é, de repente, um paciente que viu o médico e fala, não tem mais jeito, não vamos fazer isso. Não é assim. É uma construção, é um relacionamento com a família. Então, a decisão não é do médico.
em geral é de uma equipe, onde entra psicólogo, onde não se trabalha mais sozinho hoje, onde você respeita os valores da família, de quem está ali morrendo, principalmente. Se o nosso tempo está acabando, tem muita coisa que eu queria perguntar, mas questão do erro médico, tem novidades no código ou não? Não, existe um artigo do Código que é bem claro em relação ao erro médico, que o médico não pode praticar nenhum ato que cause dano ao paciente caracterizado por imperícia, imprudência e negligência. Qual que é o que se pode fazer a respeito disso? Então, continua igual, quer dizer, veja bem, o profissional, o erro médico é uma discussão de horas. O médico é um ser humano, e se você acreditar que o teu médico não erra, você está sendo enganado, ou você está se enganando. O médico erra, o padre erra, o engenheiro erra, todo mundo erra. O problema é o seguinte, é aquele exercício de humildade que a gente conversou agora há pouco. A gente tem que ser humilde para saber que a gente erra. Primeiro. Segundo, tem que reconhecer o erro. Terceiro, você tem que fazer tratativa de que esse erro não ocorra mais. Mas vamos supor que se ocorrer um erro e houve dano, o médico responde como qualquer profissional do ponto de vista ético no conselho, penal na justiça e civil. Então, o médico ele responde em todas essas instâncias separadamente. Então, se ocorrer uma inadequação de conduta ou um erro, e esse médico ele vai ser julgado adequadamente nessas três esferas. Então, não mudou nada. O senhor falou assim, vamos pincelar rapidamente, o senhor falou de mudanças tecnológicas que entraram nesse novo código. O que, assim, bem rapidinho, o senhor poderia dar um exemplo? Olha, foram várias, mas vamos supor, existe hoje um artigo dizendo que é proibido que alguém que faça fertilização medicamente assistida, ou seja, inseminação artificial, como se chamava antigamente, que você tem uma série de restrições. Um deles, por exemplo, é que você escolha o sexo da criança que vai ser implantada e que vai nascer. Isso dá uma discussão enorme também do ponto de vista bioético, e essa discussão só não estava nos códigos anteriores porque nós não tínhamos tecnologia para escolher o sexo da criança que seria implantada, ou do embrião que seria implantado. Hoje nós temos técnicas para isso, e do ponto de vista ético, não se deve escolher. O código veta esse tipo de procedimento, até porque, se a gente for pensar, você poderia também escolher os olhos azuis, você poderia escolher a personalidade mais calma, mais obediente. Isso, do ponto de vista ético, é extremamente complicado. Então, não pode. Então, as novas tecnologias, existem outras, elas foram normatizadas e atualizadas nesse novo código. Bom, última perguntinha. Estão se formando bons médicos, né? Agora, preocupados com a ética nas universidades brasileiras? Olha, lamentavelmente, a disciplina de ética médica e bioética, ela tem uma carga horária nas nossas faculdades muito pequena. Tem algumas faculdades que praticamente nem tem. Então, há uma luta muito grande dos médicos e das associações, dos conselhos, para que se implante nas faculdades uma carga horária maior e se discuta mais esses aspectos. Porque o que acontece é que o médico, depois de formado, vai encontrar essa dificuldade na prática. Enquanto que ele tem que ser preparado para essas dificuldades. Hoje nós estamos melhores do que nós estávamos há alguns anos atrás, mas a situação está longe de ser ideal. E esse tipo de discussão de ética e bioética tem uma carga horária um pouco maior com profissionais qualificados. O senhor procurou se especializar nesse assunto por quê? Olha, como eu faço parte do conselho há 15 anos e a gente faz julgamentos do ponto de vista ético, e a bioética é uma área extremamente nova, ela nasceu em 1971 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ela começou na década de 90, 93, 95, que foi exatamente quando eu comecei a lidar na área dos conselhos. Então, lidando na área dos conselhos, essa área me chamou muita atenção, e eu tenho feito uma formação, apesar de uma certa idade já, nessa área, e é a área que eu mais gosto de trabalhar hoje, de estudar. Ok, queria agradecer mais uma vez sua presença. Obrigado. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, em 2 horários, 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu espero você aqui. Até lá.